E aí, como vocês estão? Se estiverem me ouvindo, dá um oi aí, um ok. Todos me ouvem? Ok, estão me ouvindo? Teste. Um, dois, três. Vou tentar só ajeitar o microfone porque ele está esbarrando muito, né? Isso está dando ruído aí, né? Então ele às vezes esbarra na camisa, às vezes esbarra na, na barba, esbarra no anjo que está aqui do meu lado, né? Profecias, né? Vou liberar profecias aqui hoje. Só fazer um pix, tá? Que eu libero a profecia. Brincadeira, hein? Não gosto disso, não. Vamos lá. Tem muito disso aí, né? Mas é feio, né? Vamos lá. Tô vendo aí o negócio aí, hein, Diego? Tô. Vou liberar uma profecia aí, uma parte. A outra parte da profecia, tu vai ter que fazer um pix. Eu libero pra tu. A outra parte da profecia. Vivi também, ó. Tô vendo aí, ó, falar as profecias que eu tenho pra ela aqui hoje. Não precisa nem fazer pix. Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Vamos entrar no assunto sério. Mais uma vez, gratidão aí pela participação, por vocês estarem tão, tão empenhados aí, né? Tem gente que tem seguido bastante mesmo, tem acompanhado e tem participado desse aprendizado. Eu tenho certeza que isso vai gerar bons frutos na vida de cada um de vocês. Hoje a nossa meditação tá no livro de Provérbios, capítulo 18. E o tema, como eu já antecipei para vocês, o tema é sobre amizade. Algo tão importante para a gente. E vamos ver se vocês quiserem participando, comentando alguma coisa, a gente vai interagindo aí bastante também, né? É, Falar de amizade, a gente tem que falar de interação, fala de relacionamento, os relacionamentos mais importantes aí que a gente tem na vida, né? Porque familiar a gente não escolhe, mas amizade a gente escolhe, né? Então vamos lá, versículos número 24. Provérbios 18, versículos número 24, diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. A gente sabe que na nossa vida, a gente sabe que na nossa caminhada, a gente faz muitos amigos. A gente se relaciona com muitas pessoas e algumas dessas pessoas a gente chama de amigos. E a gente sabe também que a palavra amigo ela é muito abrangente. A palavra amigo ela classifica muita gente dentro de um conjunto só, né? Dizem aí que é igual amor, né? A palavra amor ela é uma palavra muito ampla, mas a gente fala aqui que ama manga e fala que ama a nossa esposa, né? A gente fala que ama chocolate, mas a mesma palavra que a gente usa para falar que ama o nosso filho. É uma palavra só que define vários níveis de sentimento, né? É, Então, amigo é a mesma coisa, né? Não tem uma classificação dentro da palavra de amigo para a gente poder estar se referindo às classes de amigo que existem. A gente, quando fala amigo, a gente quando trata de amigo, a gente quando está se referindo a uma pessoa que a gente classifica ela como amigo, a gente sabe que existem amizades que são amizades circunstanciais,
existem amizades que... o que, que eu quero dizer com isso? São amizades que elas vão existir dentro de uma determinada circunstância. É muito comum isso acontecer dentro do ambiente de trabalho. Né? Você tem amigos dentro do ambiente de trabalho e de fato são amigos. Mas a partir do momento que aquela relação de trabalho ali ela cessa, essa amizade ela cessa. Né? Esse vínculo de amizade ele vai se cessar também de uma maneira normal, mas significa que aquelas pessoas não foram suas amigas durante um determinado tempo? Não, claro que não. Elas foram suas amigas, foram pessoas, muitas delas leais, muitas delas pessoas que foram confidentes e que você ajudou e que você foi ajudado por essas pessoas, mas cessando ali aquele convívio do trabalho, isso cessa. Mas não significa que essas pessoas não foram suas amigas de fato naquele determinado tempo, naquele determinado momento. Existem tipos de amizade que são muito relacionados a esse ambiente ou são muito relacionadas a circunstâncias. Muito comum a gente ver um tempo de amizade que é vivido dentro de uma igreja, por exemplo. Então você tem uma amizade que ela é fundamentada dentro daquele convívio eclesiástico, né? Dentro daquele convívio daquela igreja, cessando aquele vínculo eclesiástico, cessando aquele vínculo ali daquela irmandade, daquela aliança com aquela denominação, aquelas amizades elas tendem a irem se desvinculando. Significa que essas amizades elas não foram amizade? Não, elas foram amigas, elas são amigas. Elas são pessoas que você tem uma consideração superior à consideração que você teria por outras pessoas, até mesmo ali daquela comunidade em que você vivia. E existem assim, amizades que você vai levando esse convívio ao longo dos anos, independente da circunstância, independente da situação, independente do vínculo que seja extra amizade, extra afetivo, né? Vamos dizer assim. Então, existe esse tipo de amizade e essas são, de fato, as amizades mais importantes. Existem aquelas amizades que elas existiram durante um tempo, existe ali um afastamento por conta de circunstâncias, né, da vida, circunstâncias que nos levam a tomar algumas atitudes e a gente acaba se afastando, mas quando você se encontra com essa pessoa muito tempo depois, é como se não tivesse acontecido nada, como se vocês fossem amigos ainda, tivessem um relacionamento de carinho, de afetividade. Não que você vai falar que ama essa pessoa, não que você vai falar que ela é de fato a sua amiga no sentido de ser uma pessoa confidente, mas é uma pessoa querida. Ontem mesmo eu estava numa confraternização, numa reunião do motoclube, né, Águias de Cristo, foi até por isso que eu não fiz a live na hora. Então a gente estava ali naquele momento de confraternização, a gente celebrando. Naquele momento aquelas pessoas ali, elas foram minhas amigas, vamos dizer assim, porque me receberam bem, me trataram bem, trataram minha esposa bem, receberam a gente de uma maneira super carinhosa. Então, a partir dali vai surgir uma nova amizade. Amizades novas surgirão ali. Algumas você vai ter mais afinidade e outras não. Mas você vai manter uma amizade, amizades podem surgir dali. Mas o que eu quero ressaltar é porque nesse encontro, eu encontrei um cara que foi da primeira igreja que eu frequentei. E eu não via o cara assim há muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Eu lembro que nessa época que a gente era da mesma igreja, a gente tinha uma amizade. A gente tinha um bom relacionamento, era um cara maneiro, eu já cheguei na casa dele. Mas isso tem 20 anos, talvez. E ontem a gente se encontrou, o cara me reconheceu, eu não reconheci ele. O cara veio, falou comigo, falou com a minha esposa. Cara, o cara mostrou foto do filho, que tá grande e tal. E assim, aquele laço, ele foi reativado. De alguma maneira ele foi reativado. Não na profundidade, mas é um cara caridoso, um cara tem um coração bom, um cara me tratou bem. Então, assim, essa amizade, você tem um vínculo, você tem um olhar diferente para essa pessoa. Então, assim, não é o seu confidente, não vou ligar para ele agora, contar meus problemas, nada disso, mas é um cara que eu tenho um grau de amizade. Né? Hoje, por exemplo, eu saí para andar de bicicleta, né? Fui convidado por uma pessoa que a gente tá estreitando a amizade, um cara que eu não conhecia, mas aí me emprestou a bicicleta, a gente bateu papo, a gente fez atividade física. Então, assim, são amizades que vão surgindo. Amizades vão mudando, amizades, elas... Mas, de qualquer maneira, todos nós vamos ter algum grau de amizade com algumas pessoas
durante um determinado tempo, e essas amizades podem ser circunstanciais, durar só enquanto houver um vínculo, né, que seja extra-afetivo, ou essas amizades vão perdurar por um tempo muito maior. A Sheila, por exemplo, que está me ouvindo aqui, a gente se conheceu há muito tempo, mas não tinha uma amizade, né? Mas a gente se conhecia. Então depois houve esse reencontro, uma amizade foi estabelecida e a vida está seguindo. E a gente tem mantido a amizade, a gente tem convivido. Tive um bom momento com eles essa semana por conta do meu aniversário. Então, são amizades que não são circunstanciais, né? A gente mantém, a gente luta, a gente sabe que são pessoas que a gente quer manter vínculos e quer manter laços mais profundos. Então, o versículo 24 diz isso: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Ter muitos amigos não significa que você vai ter sucesso durante a sua vida inteira. Mas o que é necessário é que existem amigos, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Eu não sei o que é ter irmão, eu sou filho único, tá? Mas eu sei o que é ter amigos. Então, se você que tem irmão que está me ouvindo, você sabe disso, que tem amigos que você tem mais contato, que você tem mais convívio, que você tem mais afinidade do que até mesmo um irmão. São pessoas que você está mais envolvido, pessoas que você confidencia mais, que você tem mais laços, que você tem mais afinidades, que você tem muito mais coisas em comum. Então, é necessário ter amigos. Ninguém pode viver sem amigos. Ninguém pode viver uma vida sem ter alguém que seja mais próximo, seja essa pessoa da sua família ou não. Tá? Mas eu tenho alguns amigos, eu considero a minha esposa minha melhor amiga, minha pessoa, eu sou uma pessoa muito fechada, mas é a pessoa em quem eu confio, em quem eu tenho uma amizade, né? Além de todo o amor de a pessoa por quem eu entregaria a minha vida, né? Até porque isso é um mandamento bíblico, né? Então, não porque eu entregaria, porque eu entrego, né? Então, é minha amiga, tá? É a pessoa que está aí comendo sal comigo, né? Então, é necessário ter amigos. E o versículo 1 desse capítulo diz o seguinte: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Veja bem, é impossível você viver sem amigos. É impossível você viver sem ter esse laço de afetividade, esse laço de comunhão com algumas pessoas. Um texto da Bíblia que me emociona, um texto da Bíblia que toca muito o meu coração, quando Deus se refere a Abraão, que Deus fala: ocultarei eu alguma coisa do meu amigo? Olha só, cara, Deus chamando uma pessoa de amigo. Eu gostaria muito que Deus me chamasse de amigo. Fala, poxa, o Bruno é meu amigo. Porque eu vejo uma coisa tão profunda e tão carinhosa nessa relação. E imagina, você saber que Deus está te chamando de amigo. Né? Deus, mas assim, filosofando, extrapolando um pouco aí. Você é amigo de Deus. Você é amigo do noivo, né? Como era João Batista. Olha que coisa profunda, eu viajo nisso, porque isso toca muito o meu coração. Eu gostaria muito de ouvir isso de Deus, né? Você é meu amigo. Então, vamos lá. É impossível a gente viver sem amigos, sem um laço mais profundo com algumas pessoas que nos cercam. Não serão com todas as pessoas, mas com algumas pessoas a gente necessariamente vai ter que ter um laço de afinidade maior. Ainda que essas pessoas sejam diferentes da gente, ainda que essas pessoas tenham uma personalidade diferente da gente. Vou citar novamente o exemplo da Sheila, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é uma pessoa que é minha amiga, uma pessoa muito próxima. Ela, quando me viu entrando na igreja, ela falou: pô, esse cara aqui, esse cara grosso, esse cara não sei o que, eu não gosto dele, porque a gente teve um primeiro contato que não foi muito bom. Ela vai falar que não foi o erro dela, mas foi um erro dela. E eu falo isso agora publicamente com o poder da minha palavra e ela não vai poder se defender. E a gente tem personalidades diferentes, né? Eu sou uma pessoa
mais direta, uma pessoa que tem uma personalidade mais assim, mas a gente se dá bem. E é uma pessoa mais assim, eu não sei nem como é que eu definiria ela. Ela é um pinguim, né? É, eu não vou deixar essa live gravada, não. É, então, a gente tem personalidades totalmente diferentes, mas a gente é amigo, tá? Enfim, são personalidades distintas. Agora, vamos. Emotiva, isso aí, Diego, emotiva, emotiva. Vamos lá, então assim, não tem como a gente conviver e como a gente tocar na nossa vida sem ter esse tipo de relacionamento. Se eu tentar viver uma vida em que eu não tenho amigos, se eu tentar viver uma vida em que eu não tenho laços de amizade, que eu não me entregue de certa maneira a uma pessoa diferente, a alguém que porque eu já fui ferido, eu já fui eu sou uma pessoa que já me apunhalaram pelas costas. Poxa, lamento, cara, assim, não terá sido a primeira e não terá sido a última vez, mas o que não pode faltar no nosso coração, o que não pode faltar na nossa vida, é o desejo ainda de ainda confiar no ser humano, de ainda tentar ter uma relação de amizade. Então, se você vê uma pessoa que você acredita que você possa ter um pouco de afinidade, mesmo que você já tenha sido traído por pessoas que você chamou de amigos, não se esqueça que aquelas pessoas que você diz que não são mais os seus amigos, são pessoas que naquela circunstância e naquele momento elas foram de fato suas amigas. Mas o que você pode considerar que você foi apunhalado talvez tenham sido objetivos que eles se tornaram distintos naquele momento. Então, assim, aquela pessoa que foi sua amiga até aquele momento, mesmo que ela tenha seguido para um caminho que foi diferente do seu, você não pode, em todo momento, falar que você foi apunhalado e se tornar uma pessoa arredia, uma pessoa que não confia mais nos outros por conta disso. Essas situações têm que ser superadas, porque você vai precisar ter outros amigos. E você vai deixar de ter amigos por conta disso. Lamento. Da mesma forma que você diz que você foi apunhalado por alguém, você pode ter sido também o causador de um apunhalamento em outra pessoa. Da mesma forma que você se sente muito ofendido por uma pessoa, você pode ter sido o principal agente de ofensa para uma pessoa. Então, não adianta. Se você não ofendeu, você vai ser ofendido. Mas não é por isso que você vai deixar de acreditar, não é por isso que você vai deixar de tentar se relacionar novamente, de tentar ter amigos novamente. Porque quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, ele não está sendo uma pessoa sensata. Quem deixa de confiar, quem deixa de ter amigos, ele deixa de agir com a sua sensatez, com a sua lucidez. Então ele quer se isolar, ele quer se afastar, ele quer se manter dentro de uma bolha, mas aquela bolha ali, ela está deixando a pessoa isolada e não permite que as pessoas acessem ela, e ela não quer acessar as pessoas. As pessoas muito arredias, as pessoas muito inacessíveis, são pessoas muito feridas, mas que aquela ferida ali precisa ser tratada. E como aquela ferida vai ser tratada? É através de amigos. É através de um conselho, através de um amigo mais chegado que um irmão. Então, principalmente quando você que se assume cristão, você diz que é cristão, você diz que quer seguir os passos de Cristo, como você pode não amar as pessoas? Como você pode não estar próximo das pessoas? Como você pode não ser acessível, nem acessado por outras pessoas, porque você foi ferido? Entendeu? Não tem jeito. Então, alguns conselhos que esse capítulo diz pra gente, e que, de fato, assim, mas não necessariamente, e você vai chamar todo mundo que você convive de amigo, você não vai chamar todo mundo que você tem um relacionamento de amigo. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que você vai precisar ter amigos. E você vai precisar se relacionar com pessoas que você vai chamar de amigos. Entendeu? Mas veja bem, não é todo mundo que a gente vai chamar de amigo. Não é todo mundo que a gente vai deixar nos acessar. Não é todo mundo que a gente vai acessar. Mas agora, eu estou lembrando aqui de Jesus. Né? Judas foi lá para beijar Jesus, para trair Jesus. Como é que Jesus se refere a Judas?
a que vieste amigo. Jesus ainda tratou Judas como um amigo, mesmo sendo, né, o traidor, mesmo sendo aquele que estaria entregando Jesus. A que vieste, meu amigo? Aí a gente vai se colocar numa posição de vítima, que a gente foi traído por amigos, que a gente foi traído por pessoas que eu confiava, traía. Cara, Jesus deu o pedaço o bocado molhado na boca de Judas. E Jesus sabia que ele ia ser traído, e mesmo assim Jesus chamou ele de amigo. Enfim, mas vamos lá, no nosso convívio existem algumas pessoas que de fato a gente deve tomar cuidado. Não é todo mundo que a gente vai chamar de amigo, não é todo mundo que a gente vai ter um relacionamento mais estreito, tá? Então vamos lá. Pensa se vale a pena manter amizade com pessoas que têm algumas dessas características que a gente está traçando no versículo, no capítulo de número 18. Olha só, o versículo 2 diz o seguinte: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. É aquele cara falador, só conta vantagem. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo os pensamentos dele são sempre os melhores. Ele tem prazer, ele não tem prazer em buscar um entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. A sabedoria dele é tão, ele se basta tanto que ele tem prazer em expor os seus pensamentos. Então, é gente assim, então já se previne. Não é porque você vai rejeitar essa pessoa, mas uma pessoa assim você pode evitar ter um relacionamento mais profundo, ter um relacionamento que você crie laços mais profundos com aquela pessoa, tá? Como eu disse lá no começo, amigo é a família que você escolhe, tá? A família você tá ali junto, não tem jeito, né? Mas então olha só, o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Cara, foge de gente que fala tudo, tá? Escolha outros amigos. Fala, só conta vantagem, só expõe seus pensamentos, é ele que fala, é ele que sabe, é ele que conhece. Versículo 7 diz o seguinte: a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A conversa do tolo é a sua desgraça. Cara, é conversa que não acrescenta nada. O cara roda, fala e não chega a lugar nenhum. O cara não fala nada com nada, o cara não te acrescenta nada do que ele fala, o cara ele fala pra caramba, mas não, tu vê que aquilo não condiz. Não precisa ter amizade, ter um vínculo mais profundo com gente assim. Não são todas as pessoas que são assim. Então você pode permitir que essas pessoas não sejam chamadas de amigos, tá? Você vai encontrar pessoas diferentes. O versículo 8 ele diz o seguinte: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Sabe aquela pessoa que só fala o que te agrada? Aquele cara aquela pessoa que tá, não, você tá certo. Não, é isso aí mesmo. Você agiu certo, mesmo tu estando errado. Ele só fala o que te agrada. É aquele petisco, aquele docinho, aquele salgadinho, aquela coisa que desce bem, que você não rejeita, mas aquilo não tem nutriente, aquilo não te alimenta. Então, uma pessoa que só fala o que te agrada, mesmo sendo mentira, mesmo aquilo não sendo uma verdade, ou mesmo aquilo sendo uma meia-verdade, que uma meia-verdade ela se torna uma mentira inteira, são amizades que a gente que a gente deve evitar. Agora, você tem uma pessoa que te confronta, uma pessoa que pode falar, não, cara, você não acho que você agiu certo. Óbvio que existem formas e formas de falar as coisas. Né? Você não vai chegar com estupidez e com grosseria tentando impor também o seu pensamento. Mas chega para a pessoa e fala, pô, olha só, não acha que você agiu de uma maneira, você não foi tão prudente, você poderia ter agido diferente? Pensa, o que você acha? Existem formas e formas de você falar as coisas. Né? A gente já falou isso em outra aula. Mas assim, um amigo ele está ali para te aperfeiçoar. E se uma pessoa fala só o que você quer ouvir, você está sempre certo, você está sempre concorda com você, não é tão teu amigo assim. Você pode se sentir muito bem. Nossa, cara, a gente pensa igual,
Ninguém pensa igual 100% do tempo, em 100% das coisas, cara. Não tem jeito. Em algum momento vai ter discordância. Mas se essa pessoa consegue chegar para você e falar, olha só, você tá certo, você tá errado. Pensa, cara, se você não tem que tomar esse outro caminho. Considere a amizade dessa pessoa. Não considere tanto aquele que você diz que é seu amigo, que que concorda com tudo, mas considere aquela pessoa que com jeito, com carinho, querendo o seu bem, ela discorda de você e ela expõe isso de uma maneira que não te ofenda, de uma maneira que não vá te entristecer, mas ela se preocupa em colocar isso diante de você de uma maneira para buscar o seu bem. O versículo 13 diz o seguinte: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Aquela pessoa que fala sem pensar, sai despejando tudo que vem no coração, na mente, a boca dessa pessoa, né, parece ali um megafone, uma vitrola, a pessoa fala, não pensa, não tem sensatez na hora de falar, fala para ofender eu sou assim mesmo, essa é a verdade, eu falo a verdade, eu falo a verdade mesmo na cara. Cara, não é bem assim também, cara. Às vezes a gente tem esse tipo de atitude e a gente está ofendendo uma pessoa que a gente quer ter amizade, que a gente quer manter amizade. Mas você tendo esse tipo de atitude, você está afastando aquela pessoa que você está querendo ter carinho, ter amizade. Você pode perder uma amizade sincera. Então veja bem, considere essas verdades. Nós precisamos de amigos. A gente pode escolher nossos amigos. A gente não pode viver de uma maneira isolada. Mas se a gente pode escolher nossos amigos, evite pessoas que só contam vantagem, pessoas que são faladoras, pessoas que ficam de conversa que não acrescentam, conversas que não ajudam em nada, que não te levam a lugar nenhum. Pessoas que só concordam com você, pessoas que em momento nenhum elas te confrontam de uma maneira positiva, pessoas que não discordam de você e vão expor o seu pensamento para o seu bem, de uma maneira amorosa, de uma maneira que seja delicada, que seja sem grosseria. Então veja bem, agora a gente está falando do outro, né? Eu estou me colocando na posição daquele que escolhe. Agora veja bem, será que eu também não sou uma pessoa assim? Será que eu tenho olhado só para as pessoas e desejado nessas pessoas uma amizade que eu não consigo oferecer para elas? Será que eu tenho desejado demais das pessoas e eu não tenho contribuído de uma maneira positiva para ser um amigo de uma pessoa que eu espero que ela seja minha amiga ou meu amigo? Né? A gente tem que olhar sempre como uma faca de dois gumes. A gente tem que sempre corta para um lado, corta para o outro. O que você está vendo na pessoa, na verdade, não é a pessoa. O que você está vendo na pessoa, na verdade, é um reflexo daquilo que você é. Então, se eu não quero certos tipos de amizade, será que eu também não tenho me oferecido para as pessoas como amizades que eu não gostaria de ter? Então a gente reflita nisso, guarda isso aí no seu coração, pense nisso, né? Se doe as amizades que realmente vale a pena. Cuidado para não perder pessoas que você tem um carinho e uma profundidade de amizade que você de fato considera serem amizades de valor. Guarde aquelas amizades que você sabe que aquela pessoa pode fazer falta para você em algum momento, mesmo ela sendo tão diferente, tão distinta de você. E você, às vezes, agindo de uma maneira imprudente com uma amizade, não valorizando, não cultivando, não tratando aquela amizade da maneira que você gostaria de ser tratado, não se doando para aquela amizade, não sendo o bom amigo que você gostaria de ter para aquela pessoa, a partir do momento que aquela amizade se perde, é muito difícil, se não impossível, talvez, de você restabelecer aquela amizade. Valorize as amizades sinceras. Por que eu estou dizendo isso? Depois que existe algum conflito numa amizade, olha o versículo 19, o que ele diz. Um amigo ofendido
é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. É bem complicado a gente ler isso. Porque com certeza você já perdeu amizades que você sabe que você vacilou. As pessoas sabem que perderam a sua amizade porque sabem que elas vacilaram. Sabendo que a gente não pode viver isolado, sabendo que a gente não pode viver sem amigos, sabendo que a gente não pode viver num vitimismo de que fomos feridos por pessoas que a gente confiava. Cuidado com as amizades, preserve aquelas pessoas que você hoje chamam de fato de amigos. Vai ter algum tipo de desavença ou discordância nessa amizade, mas entenda isso, preserve essa amizade apesar de todas as circunstâncias. Preserve essa amizade apesar das divergências. Preserve essa amizade apesar das diferenças. Porque a partir do momento que essa amizade ela é rompida, é mais fácil conquistar Jericó do que conquistar esse irmão novamente, do que conquistar esse amigo novamente, do que conquistar essa pessoa ofendida novamente. Então por que esse tema ele me chama mais atenção? Porque a gente tem que conviver um com o outro. A gente é muito ruim uma vida sem amigos. É muito ruim uma vida isolada. Existiu um fato na minha vida que eu vivi muito sem amigos. Um tempo da minha vida em que eu vivi muito sem amigos foi um tempo muito difícil. Poucas pessoas sabem disso e assim, eu também não vou ficar abrindo isso aqui agora, assim, né? Mas foi um tempo muito difícil. Eu era um adolescente, eu devia ter meus 13 anos, sei lá. E foi um tempo muito difícil porque eu ficava de fato muito sozinho. E mas eu cresci, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Eu não posso me comparar a um adolescente de 13 anos, né? Hoje eu tenho 42 anos e já aprendi bastante com amigos. Já me feri, já feri bastante também. Mas não foi por causa disso que eu deixei de ter amigos, não foi por causa disso que eu deixei de me envolver com amigos e fazer amizades novas. E digo uma coisa, de todos os amigos que eu fiz até hoje, poucos são os que eu me arrependo de ter de fato chamado de amigos. A grande maioria, seja por uma amizade circunstancial, seja por uma amizade de momento, a grande maioria foram pessoas que me acrescentaram muito e que eu tenho um grande carinho por essas pessoas. Tenho amizades que vão se mantendo e que eu desejo muito de todo o coração. Se depender de mim, serão amizades que eu levarei para o resto da vida, mesmo que a gente tenha que se afastar por conta da vida em algum momento. Mas a gente sabe que essas amizades a gente vai ter o nosso momento de comunhão, o nosso momento de alegria, o nosso momento de chorar junto, o nosso momento de rir junto também. Então, guarde e preserve as amizades, as pessoas que você considera pessoas que têm valores, têm o mesmo caráter que você gostaria de ter ou que você tem. E lembre sempre, né, compartilho esse meu anseio com vocês, de um dia escutar Deus falando: esse é o Bruno, esse é meu amigo. Que esse seja o maior anseio do seu coração. Um dia escutar Deus chamando você: esse é meu amigo, esse é aquele em quem eu tenho uma amizade, né? Porque se Deus te chamar assim é porque você, de fato, fez muitos amigos aqui nessa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você cresça em amizades, que você cresça em conhecimento, que as feridas do seu coração por conta de amizades possam ser curadas e você possa se entregar novamente à amizade, mesmo sabendo que você não vai ser ferido novamente e mesmo sabendo que você também vai ferir novamente, mas que essas amizades possam perdurar e que você seja uma pessoa não de muitos amigos, tá? Porque
o versículo 24 diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Muitos amigos não significa muita coisa, mas que você tenha pelo menos um punhado de amigos que você saiba que eles são mais chegados que um irmão. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos aqui novamente às 10 horas e vamos falar aí sobre o capítulo 19 do livro de Provérbios. Que Deus te abençoe.